Olá, uma boa noite para você que está nos acompanhando pela TV Band Vale. Bom dia, boa tarde e também boa noite, excelente madrugada para quem nos acompanha em todas as plataformas, Spotify, YouTube. Estamos no Instagram e também no portal que mais cresce na região, bandvale.com. Tá no ar, estamos agora com o Band Valecast, né, Carol? Exatamente. Boa noite, Israel. Bom, Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha pela internet, pelas plataformas de áudio. Hoje o Band Valecast tem um convidado muito bacana, né, Israel? A gente vai abordar um tema que muitas pessoas têm curiosidade de saber mais, né? Eu acredito que é um dos temas mais intrigantes e mais que mexe com a curiosidade e com a mente da população. A gente está hoje com Mauro Baeri, que é ufólogo, é da região e gentilmente está conosco no Band Valecast. Mauro, obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes. Eu agradeço, Bem-vindo, Mauro. Obrigado, Carol, pelo convite. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Carol, já quer começar? Começa você, Bora Carol. lá, então. Para a gente começar, Mauro, se apresente para o nosso público. Quem é Mauro Baeri? Bom, Mauro Baeri é uma pessoa comum, sou casado, tenho 2 filhos adolescentes, tenho 59 anos, sou funcionário público. Só que eu tenho uma fascinação muito grande por esse fenômeno que é real e eu decidi estudá-lo, né? Comecei em 2011, 2012 a estudá-lo com muita seriedade, embora eu acredite nisso desde que eu sou criança. Que é a ufologia. É ufologia, é o estudo dos objetos voadores não identificados. E indo já diretamente para uma definição, existem várias teorias, mas a mais aceita e que eu abraço é que a origem desse fenômeno é extraterrestre. Entendi. E como é que começou essa sua paixão? Como é que você falou assim, eu gosto disso, eu acredito nisso e isso é real para você? Esse sentimento, essa certeza, digamos, vem desde a infância, porque eu sou caçula de 4 irmãos, então na minha casa, quando eu era criança, já meus irmãos conversavam sobre isso, meus pais, né, principalmente minha mãe, gostavam muito do assunto. Então, para mim, nunca foi novidade. Aí, só que assim, eu acompanhava quando aparecia alguma coisa na televisão, algum programa, algum filme, né? Agora, começar a estudar, não saberia dizer o porquê, né, que deu aquele estalo, foi entre 2011 e 2012. Aí que eu comecei a adquirir vários livros, fazer uma pesquisa mais profunda, né, na internet, outras fontes de informação. E em 2014, eu com alguns amigos fundamos um grupo de estudos, né? Que é o Grupo de Estudos Ufológicos 19 de Maio. Você já viu alguma coisa tipo diferente no céu? Alguma coisa que você te intrigou, no caso? Sim, eu já vi em 2 ocasiões, né? Depois de muitos anos, a gente que estuda o assunto olha muito para o céu, né? É capaz da gente deixar passar um dinheiro que está caído no chão e não vê porque está olhando para cima quando caminha, né? Então, de tanto olhar, qualquer um que fizer isso, na verdade, se a pessoa começar a criar esse costume, acaba vendo alguma coisa diferente. Esse ver diferente, algumas vezes gera alguma dúvida. Quando você só vê uma luz, alguma coisa. Agora, tem ocasião que você tem certeza absoluta que você está vendo alguma coisa fora do normal. E tem uma técnica para isso? Como é que funciona essa investigação, esse trabalho, né, para de fato identificar aí esses fenômenos celestes? A técnica, a primeira coisa é aprofundar um pouco o conhecimento. Isso não tem outra forma de fazer do que livros, né? Que os livros são a fonte, digamos, mais séria de pesquisa. Por quê? A internet é uma fonte magnífica, só que é difícil para quem não tem experiência você separar o que é bom, o que não é, o que é verdadeiro, o que é fantasioso. Livro não. Já é mais difícil você pegar um livro e ter informações ali que não foram pesquisadas de forma séria, né? Então, a partir da hora que a pessoa adquire um conhecimento maior, você consegue diferenciar, né? Você ter, digamos, aí um jogo de cintura e duvidar, sempre duvidar. Duvidar do que chega de informação para você e até daquilo que a gente vê. Porque dentro de tudo que a gente vê, tem coisas que podem ser fenômeno natural. Como, por exemplo, o colega de vocês perguntou hoje sobre o raio-bola, né? Raio-bola é um fenômeno natural que, eventualmente, pode ser confundido com um fenômeno, digamos, de origem extraterrestre. O que é o raio-bola? É um raio, é uma descarga energética, como Faz a uma gente viu um relâmpago. circunferência. Só que eu nunca vi, também não saberia descrever com detalhes, mas assim, ele em vez de ter aquele formato tradicional de um relâmpago, ele tem o formato circular.
Tendo formato circular, né, eu não sei qual a duração dele, como ele se movimenta, mas tendo formato circular, é muito fácil de ser confundido com o objeto voador não identificado, né? Entendi. Que é o nosso campo de pesquisa. Quando você avistou no céu alguma coisa que te chamou a atenção, o que foi que você viu exatamente? Só pra gente entender. O que eu vi 2 vezes. Uma vez de madrugada, no quintal da minha casa, né, um objeto parecia ser uma estrela, mas assim ele cruzou o céu, digamos, da direita para a esquerda, numa trajetória ascendente, numa velocidade gigantesca. E aí a gente não sabe, ali pode ser um cometa, alguma coisa, mas também pode ser, né, o que a gente chama de UFO, e que muitas vezes é de fato uma nave espacial, né? Mas não dá para ter uma certeza absoluta. Mais recentemente, na época da pandemia, eu estava fazendo uma caminhada à noite no inverno, aí sim, eu vi algo com mais detalhes, né, com luzes que iam de um lado para o outro, parecia ser uma estrutura muito grande, em forma tubular, e na parte de baixo tinha um fenômeno que eu já tinha conhecimento através de livros, que é como se fosse uma cascata luminosa, aquele objeto parado, muito grande, né? Eu moro em Jacareí, digamos, a 1 quilômetro da Via Dutra. Aí, olhando em direção à Via Dutra, que seria lá na parte de montanhas, tinha aquele objeto parado, muito grande, com luzes, né, que faziam esse movimento, né, de uma ponta a outra, uma luz fixa vermelha no meio e, digamos, a cada minuto, um pouco menos, aquela cascata de luzes ali embaixo. Essas observações, né, que você flagrou, esses OVNIs, não sei se eu posso chamar assim, Mauro, mas foram sempre a olho nu ou algumas vezes você usou algum instrumento como um binóculo, alguma coisa assim? Teve uma vez um terceiro avistamento que eu acabei não mencionando, eu andava sempre com binóculo no carro. Inclusive era uma festa de aniversário, né, do meu filho mais velho, o Caio, isso já faz vários anos, também lá em casa, né? E aí uma pessoa viu, parecia ser um balão, né? Só que ele tinha também uma trajetória um tanto quanto rápida para ser um balão, mas é como se fosse a tocha no balão, ela era a cor de fogo. Aí eu peguei o binóculo no porta-malas do meu carro e o que eu percebi na hora? Não valia a pena, porque até você tentar focalizar o objeto se movimentando, então, no meu ponto de vista, para observação do fenômeno UFO, o melhor é olho nu mesmo. Né? Todos os instrumentos, né, binóculo, telescópio, etc., são bons para a astronomia, né, para observar a lua, estrelas, mas... Você já conseguiu registrar um desses fenômenos? Por exemplo, gravar vídeos, fotografias? Eu fiz uma foto, 2016, alguma coisa assim. Eu trabalho em Jacareí, né, trabalho no fórum, e eu tinha que dar uma saída rapidamente ali para ir no caixa eletrônico ali perto. Era cerca de 3 ou 3:30 da tarde, um dia muito quente, ensolarado, sem nuvens. E à frente do fórum de Jacareí estava em obras. Eu olhando o pessoal trabalhando lá em cima, curioso, já andando para onde eu tinha que ir. Aí eu, de repente, olhando para o céu, eu vi o que parecia ser uma estrela, né? Exatamente como se fosse uma estrela, só que eram 3:30 da tarde. Pelo meu pouco conhecimento, a gente não consegue ver estrela. Tá um Só calor tá de claro, chamamona, né? Exatamente. Aí pensei, pode ser o reflexo do avião, só que estava fixo. Aí eu consegui bater 3 fotos com o meu celular, né? Depois não vi mais o objeto. Aí eu mandei para um colega da ufologia, que é o engenheiro Ricardo Varela, do INPE. Sim. Né? Pessoa com muito conhecimento técnico. Aí ele, né, pediu o original, mandei para ele. Né? O que ele falou, Mauro? Eu descartei tudo que fosse conhecido, balão, avião, ou seja, nas palavras dele, caiu naquilo que na ufologia a gente chama de zona cinzenta. Ele descartou o que ele disse que não poderia ser, não conseguiu afirmar o que era. Agora, o fato é, um objeto muito brilhante, parecendo uma estrela, fotografado entre 3 e 3:30 da tarde. Então, já cai naquilo que a gente... é alguma coisa fora do normal. Agora, isso foram as minhas experiências. Na ufologia, o que a gente percebe? Tem pessoas que têm experiências que não resta dúvida, que ela está vendo aquilo que é fora do normal. Não só com relação a objetos, né, que voam, como também a um contato mais próximo com os tripulantes. Verdadeiramente isso com os tripulantes. Né? Isso que deu origem ao meu livro, né, que eu publiquei em outubro de 2021.
Ô Mauro, tem uma história aqui da região de São José dos Campos que acredito que você saiba muito bem, que é a Noite dos OVNIs, Sim, né? claro. Que foi o que a gente estudou, o que eu pesquisei, até por meio de jornalismo, é que havia um comandante aéreo que estava no ar e depois havia outros pilotos de aviões que estavam no ar e avistaram um OVNI passando por São José dos Campos. Quem me disse uma vez, o senhor pode me trazer com mais propriedade, é que o Osiris Silva estava no ar nessa noite. Sim. E ele seguiu um dos OVNIs. Exatamente, porque o coronel, o comandante Sim. Osiris, ele tinha deixado a presidência da Embraer, tinha ido a Brasília aceitar a presidência da Petrobras. Ele estava indo de bandeirante, era uma coisa assim do tipo, né? O Xingu. Ele estava voltando no Xingu. Ele e eu esqueci o nome do outro comandante que estava com ele no avião. E o que aconteceu? Foi exatamente em 19 de maio de 86, que é a noite oficial dos UFOs, né? Tanto é que o grupo que eu fundei, em homenagem a essa data tão importante, é o Grupo de Estudos Ufológicos 19 de maio. O que aconteceu? Começou na cabeceira da pista do aeroporto aqui de São José dos Campos. Aqui do lado da Embraer, então. Exatamente, 19h30, 20 horas, né, o pessoal da torre de controle avista uma luz fixa. E aí depois, na verdade, foram detectados oficialmente, porque o número foi maior, oficialmente 21 objetos não identificados trafegando em toda a região, Vale do Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás. Pesquisando mais a fundo... Foram até Anápolis, não foram? Até Anápolis e voltaram. O que acontece é o seguinte, o coronel Osiris, ele estava vindo, né? Não tinha nada a ver com pesquisa, ele estava voltando de Brasília. De Brasília para São José. Aí o pessoal da torre perguntou se ele estava vendo, né, determinada luz, determinado objeto, ele falou que sim, aí ele tenta se aproximar, mas não consegue. Quando o fenômeno entrando, né, vai adiantando as horas, né, 9 da noite, 10 da noite, aí são acionados caças da Força Aérea, tanto da base de Anápolis, em Goiás, como de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. 4 ou 5, né, jatos da época, né, o Mirage e outros, tentam se aproximar desses objetos. E aí é aquilo que a gente até brinca, né, quer dizer, um verdadeiro baile que eles levam. Porque esses objetos, podemos até dizer, essas aeronaves, né, têm uma tecnologia fantástica. Né? Simplesmente os nossos aviões, eu tive que, por conta da ufologia, pesquisar um pouco disso, vocês terem uma ideia, o avião mais veloz fabricado pelo ser humano, se não me engano, ele chegou a 7.000 km por hora. Esse era um protótipo de 1954, né? Praticamente era um foguete. É aquele preto que dizem que está na área 51? Não, esse era um outro projeto, porque ele não subia sozinho. Ele subia acoplado a um outro avião, a um bombardeiro, né? E aí lá em cima, em determinada altitude, ele se desprendia e aí sim o piloto descia com ele voando, né? E aí é o formato de um foguete, embora tenha um piloto. Isso atingiu cerca de 7.000 por hora. Os aviões mais modernos, né, eles estão longe disso, os que realmente são fabricados em série. Agora, esses objetos que estiveram aqui em 19 de maio de 86 foram detectadas velocidades próximas a 18.000 km por hora. Nossa. E o que acontece? Por exemplo, os nossos ônibus espaciais, né, que o ser humano faz, eles atingem cerca de 23, 25.000 km por hora, mas quando sai da atmosfera. Agora, dentro da atmosfera, que tem a resistência, né, do ar, e outra, fazendo manobras assim impensáveis. Na gravidade que tem aqui na Terra. Exatamente, não dá. Nenhum avião faz uma curva, nenhum objeto feito pelo ser humano faz uma curva em 90 graus, ou seja, em ângulo reto, a velocidade altíssima. E de repente para, simplesmente para. Né? Tá indo a velocidade altíssima e para. Ou o contrário, está parado e de repente dispara a uma velocidade altíssima. Então, e os próprios pilotos da nossa aeronáutica confirmaram isso. Assim como o relatório oficial da aeronáutica confirmou que esses objetos tinham um controle inteligente, não necessariamente tripulados, porque isso não se sabe. Eu, particularmente, acredito que eram tripulados porque existe na ufologia que a gente chama de sondas, né, que são aqueles objetos, nós pesquisadores entendemos que eles são para pesquisa, né, só que são menores. Agora, esses da noite oficial dos UFOs, alguns tinham cerca de 100 metros de diâmetro. Nossa. Não, é incrível, né?
É incrível, com peso, com a resistência ao ar. Ô Mauro, mas assim, se a Força Aérea deu a entender que isso existia, uma canetada, tava o coronel lá em cima, o homem que fundou a Embraer. Sim, perfeito. Por que então esconderam o jogo todos esses anos? Porque sim, isso saiu nos jornais de abrangência nacional, saiu em jornais impressos, na época não tinha internet, mas até hoje se fala. Então por que a Força Aérea escondeu tanto? E aí eu quero que o senhor faça pelo menos um parêntese. Se me chamar de senhor, eu vou embora. Quero que você, por favor, faça um parêntese, Mauro. Para entender, porque assim, os Estados Unidos falaram agora, já admitiu, a NASA admitiu, o Pentágono admitiu, todo mundo admitiu. Perfeito, é muito boa a sua colocação. É porque ninguém fala, porque tá, todo primeira mundo esconde o coisa, jogo. eles admitem, e vários governos de outros países já admitem há mais tempo, por exemplo, Chile, Paraguai, Peru, a existência do fenômeno UFO. Os Estados Unidos atualmente admitem que o fenômeno é real, diferentemente que até alguns anos tudo aquilo que era visto, não foi engano, o piloto viu o planeta Vênus, cientistas falando, não, eram gases do pântano, ou seja, umas bobagens assim, até ofensivas. Hoje em dia eles já admitem, mas eles ainda não admitem que a origem do fenômeno seja extraterrestre. Uhum. Tá? Então, fazer essa, digamos, essa comparação, essa né? linha divisória. Uhum. Tem uma palavra que se chama acobertamento. Tá. Isso existe, é uma coisa muito rígida que aos poucos está sendo, digamos, afrouxado, né? O acobertamento. Mas ele existe, porque essas autoridades, digamos que eles não querem que a população em geral, ou pelo menos não queriam que a população em geral soubesse disso. Uhum. Por vários motivos. Porque você divulgar um assunto sobre o qual você tem pouco conhecimento, ia chover de perguntas. Uhum. Ia chover. E como é que você... Eu faço, às vezes, conversando informalmente com as pessoas, faço algumas comparações assim, bem singelas. Sabe? Por exemplo, é como você... eu tenho 2 filhos. Quando a gente tem filho que está muito pequeno, ele vem fazer alguma pergunta inconveniente, que você sabe que uma resposta pode gerar novas perguntas, o que você faz? Você muda de assunto. Né? Filho, outra hora a gente explica melhor, tal, e você muda de assunto. Sair pela tangente, exatamente, porque você agora, a gente que é pai, você pensa, bom, agora eu não posso falar, mas em breve eu tenho que falar sobre esse assunto com meu filho. Seja sobre orientação sexual, sobre problemas com drogas que existam, você chega um momento que você tem que falar. No caso dos governantes, a gente está passando uma situação semelhante. Eles estão se vendo obrigados a começar a falar. Só que, como é um assunto, aquilo que você falou com muita sabedoria, Israel, é um assunto muito fascinante, é um assunto polêmico, em certos aspectos ele é assustador. Ele gera pânico, né? Em alguns casos, sim, ele gera pânico. E outra, porque ele quebra totalmente toda uma estrutura que a gente tem, uma estrutura religiosa, estrutura social, estrutura econômica. Cultural, né? Cultural. Você pode usar vários aspectos, né? Imagina o seguinte, a hora que você for discutir, por exemplo, a questão energética, né? Questão energética, porque essas naves, também vou usar esse termo, né? Porque não é sempre só que a gente identifica como objeto voador não identificado, tem vários casos que você identifica, a testemunha identifica, não, eu vi uma nave, seja em forma de disco voador, forma tubular e vários outros que tem. Então, quer dizer, eles têm uma capacidade de movimento, de aceleração que é impressionante. Imagina um objeto se movendo a milhares e milhares de quilômetros por hora em silêncio. Sequer aquela quebra da barreira do som que nos nossos jatos provocam um ruído muito alto, esses objetos não fazem. Aparentemente, eles estão envolvidos em algum campo energético, algum campo de força, que permite essas manobras, permite que alguns deles estão voando e, de repente, faz uma curva em 45 graus e mergulha no mar. É incrível. É incrível, é impensável, ou seja... a nossa ciência ainda não consegue entender completamente esse fenômeno. Isso, do meu ponto de vista, afasta os nossos cientistas do assunto. Porque como é que um cientista vai querer se manifestar sobre um assunto que ele tenha pouco conhecimento? Ele sabe, mesmo que ele se interesse e comece a estudar, comece a pesquisar, o conhecimento dele ainda vai ser limitado. Você teria medo se tivesse, por exemplo, Carol... chegasse aqui em São José, descesse uma espaçonave e a gente soubesse que os extraterrestres, eles existem de fato. Você teria medo ou não?
Eu acho que sim, porque eu nunca fui aquela pessoa que não acreditou. Eu, pessoalmente, particularmente, acredito que sim, que a vida fora da Terra pode existir. Mas eu nunca pensei nisso como uma invasão no planeta Terra, sabe? Eu sempre imaginei que sim, pode existir, mas que o que levaria eles a pousarem aqui na Terra, O que você acha que que acho que isso, aconteceria? isso sim causa um pânico por parte da população, né? Sim. Você acredita nisso? Pela sua experiência? Que isso Não, é acho que possível? O pânico, sim, ele vai acontecer. Não, mas eu digo de extraterrestres pousarem no planeta Terra. Na verdade, já pousaram. A grande questão Existe essa quando prova vão mesmo fazer já? quando sim. A grande questão é quando vão fazer um pouso que, digamos, órgão nenhum de imprensa, de comunicação vai poder deixar de noticiar como real. Essa é a grande questão. Tentarem se comunicar com Agora isso aconteceu, por exemplo, a população da Terra. uma palestra que eu assisti do pesquisador que veio num evento que o meu grupo fez, é o escritor Pedro de Campos. A palestra que ele deu há alguns anos aqui em São José, na Câmara Municipal, foi sobre um fato ocorrido numa escola na África. Né? Foram dezenas e dezenas de testemunhas. Que as crianças parecem que ficaram enfileiradas. Exatamente. Foram Nossa, eu não crianças, vi professores. Né? Elas ficaram enfileiradas, as crianças iam ficar enfileiradas. Quando foi e eles isso? fizeram Foi em contato com as crianças. 1994, se eu não me engano. Faz tempo. Eu só esqueci o nome da escola, mas se eu não me engano nesse Foi na país. Nigéria, não foi na Nigéria? Puxa, é que eu leio tanta coisa, tem hora que foi na eu não conheci, Nigéria. mas acho que sim. O interessante é o seguinte, eles começaram a ver algumas luzes e tal, um desses objetos pousou e seres, né, tripulantes saíram. E aí foi feita toda uma entrevista, uma pesquisa de forma muito séria, inclusive o John Mack, um já falecido... Escola Ariel em Zimbábue. Perfeito, Escola Ariel, muito Zimbábue. bem lembrado, Escola Ariel. Né, exatamente. E aí o psiquiatra John Mack de Harvard, ele foi lá, ele entrevistou separadamente, tem toda uma metodologia, ou seja, é óbvio que não foi uma alucinação coletiva, é óbvio que essas crianças e professores não mentiram. Não, mas como é que vai ter uma alucinação? Eu assisti o documentário depois, desculpe atrapalhá-lo. Não, mas assim... não, você está ajudando. Assisti o documentário depois, mais de 20 crianças na época, e hoje tem até criança que é juiz. Tem criança hoje que é árbitro de futebol no Zimbábue e fala, não, eu fiz contato. O ET, o extraterrestre, conversou comigo e falou assim, eu quero ajudar a população da Terra. Ele fez contato, mas eles não conversavam, era por telepatia. Telepatia. Eu vi Exatamente. Isso aí. É um aspecto interessante, essas informações vêm de todos esses relatos que a gente estuda, eles têm uma capacidade muito desenvolvida, não só da tecnologia, como a capacidade psíquica. Isso é que explica essa questão de comunicação por telepatia, pessoas que perdem a memória, ou seja, como se fossem hipnotizados, várias pessoas que tiveram contato, entraram dentro de naves, muitas vezes elas perdem a memória, total ou parcialmente, que é recuperada através parcialmente, através de hipnose regressiva. Então, isso é um fenômeno dentro da ufologia, nessa parte mais aprofundada de contatos. Né? Ô Mauro, na ufologia, existe assim já informações em relação a de onde, em que planetas há mais probabilidade de haver realmente seres, vida? São os mais próximos da Terra? Todos? Não, são bem de longe. E uma das coisas que torna difícil para algumas pessoas acreditarem justamente essa questão, como é que eles chegam aqui, porque vários desses visitantes, né, volto a dizer, essas informações vêm da parte dos contatados, que são pessoas sérias, pessoas comuns de todas as categorias, né, profissões, categorias sociais. Por exemplo, tem muitos visitantes de Orion, né, Sírios, então são sistemas estelares muito, muito longes. Na nossa ciência, na nossa dimensão, quer dizer, levariam milhares de anos-luz a viagem. Por isso que algumas pessoas falam, não, isso é impossível. A questão eles têm uma outra forma de transporte, seja interdimensional, seja através da linguagem comum, né, os buracos de minhoca, ou seja, são conhecimentos que a gente ainda não tem. Teve contatado que fez essa pergunta nessa conversa telepática, falaram, olha,
na ciência de vocês, na forma de vocês entenderem, de onde a gente vem é, sei lá, 500 mil anos-luz, né, a distância. Só que para nós dura 5 minutos a viagem. É incrível que também tem a história brasileira. É que assim, o brasileiro, ele não leva a sério isso. É uma opinião minha. Quando a gente vai falar, por exemplo, do caso Varginha, do ET de Varginha, foi um baita de um caso sério. Seríssimo. Não, foi um caso sério. Porque assim, chegaram, desembarcaram lá da aeronave, o ET desceu e tal. Tem testemunho ocular, tem mulheres, tem crianças, tem homens, tem todo tipo de gente lá que viu o ET descendo. Só que desceram ali em Varginha, do lado fica o alojamento da ESA, Escola das Armas, né? Escola de Sargentos das Armas. De Três Corações, Exato. lá de Minas Gerais. Interditaram o hospital no dia. Interditaram completamente o hospital lá da escola de Varginha. E o pessoal lá não deixou ninguém sair, fez um caos na cidade e levaram, segundo relatos, o corpo do ET para um estudo aprofundado dentro da Escola de Sargento das Armas. Tiraram de lá e colocaram para lá, não foi? Os pesquisadores, não só da época, como continuam pesquisando hoje em dia, fizeram toda, digamos, a trajetória. Conta a história para a gente, por favor. Foram, na verdade, 2 ou 3 desses seres, né, desses visitantes, né? E tem avistamento no Brasil, né? Exatamente. Na verdade, o caso Varginha é fascinante, né? Foram publicados pelo menos 3 livros sobre o assunto, 2 eu li, né? O que acontece? Tem toda uma... Como é que nós vamos falar? Toda uma dinâmica que começa dias antes, né? Por quê? O caso Varginha, a primeira coisa, ele está inserido dentro de uma onda ufológica. O que é onda ufológica? É simplesmente determinado local, determinada época, o número de avistamentos, né, desses objetos, tal, ele é muito grande. Começa a elevar, no caso. Ele é elevado acima da média. Então você fica lá, teve a onda ufológica, por exemplo, na Bélgica, no começo dos anos 90, Washington, Estados Unidos, em 1952, por aí vai. Bom, então Varginha é a primeira coisa, está dentro de uma onda ufológica. Segunda coisa, possivelmente queda de uma aeronave. Testemunhas que viram uma aeronave em aparência, em formato, como se fosse um micro-ônibus, né? Apenas para ter ideia do formato e dimensões, aparentemente com pane, né? Testemunhas que viram esse ser muito acuado. É como se tivesse exatamente acuado e assustado, fora do que ele conhece, que seria dentro da nave. Porque eu tenho uma visão que é o seguinte: esse ser que foi visto, esses seres que foram vistos e capturados, no meu ponto de vista, eles não eram, digamos, o tripulante principal, o chefe da missão. É como se fosse, digamos, um ser biológico fabricado em laboratório para cumprir determinadas missões. Um comissário de bordo de uma aeronave. Mais ou menos isso, né? É como o ser humano está começando a adquirir certos conhecimentos e capacidades, né? Então nós temos já a engenharia genética, nós temos a robótica, quer dizer, daqui a alguns anos o ser humano vai ter condições de fabricar seres que possam, por exemplo, cumprir certas missões perigosas. Então, por quê? Eu não consigo imaginar seres que caíram aqui, por exemplo, sem ter sido resgatados. Uhum. Ou, salvo gigantesco engano da minha parte, que estavam nus, né? Sem uma roupa, sem um uniforme, acuados num canto, assustados, né? Então, essas são descrições daquele ser que foi visto, né? Dos seres que foram vistos. Então, embora alguns ufólogos concordem com esse ponto de vista, mas nem todos. Então, para mim, ele era um ser que estava ali para cumprir uma missão. Não sabemos exatamente o quê. Coleta de vegetais, amostra de minerais, não sabemos. Mas eu acredito que isso aconteceu. De qualquer forma, assim, foram inúmeras testemunhas e começa agora, vai completar, devemos estar com uns 28 anos do caso, né, que foi em 1996, né, ainda tem pessoas revelando coisas que não tinham falado antes. Por quê? Sempre a questão do acobertamento. A gente sabe o quanto é forte isso, né, não só em testemunhas civis, como principalmente militares, né, aquela disciplina rígida, aquela hierarquia, que obviamente é importante existir, né, senão não teria como funcionar as Forças Armadas, mas ocorre isso. E isso, aos poucos, vem sendo quebrado, né? Vem sendo quebrado graças ao trabalho, insistência, persistência desses... Aí viram o ser lá acuado estranho lá e as pessoas avistaram. E daí?
E aí, o primeiro deles, né, já que eram 2, 3 talvez, foi visto já de manhã cedo. O principal avistamento das 3 moças foi em torno de 2h30, 3 da tarde. Só que entre 8 e 8h30 da manhã, o pessoal do bairro já tinha acionado Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, dizendo que tinham visto um bicho estranho lá no bairro Jardim Andere. Sim. Né? Então começa ali. 10h30 da manhã, houve a captura do primeiro. Né? O Corpo de Bombeiros fez a captura, com o material que eles têm, com rede, etc., mas já passando ali para o pessoal do Exército. Né? Isso de manhã cedo. E aí a coisa continua, as moças veem aquele no terreno baldio, que elas estavam fazendo lá um atalho, né? 2h30, 3 da tarde, alguma coisa assim, e ainda no mesmo dia existe a captura, não se sabe se é esse que estava no terreno ou um terceiro, por um policial militar, né, do serviço reservado da Polícia Militar de Minas Gerais. E ele vem a falecer cerca de 25 dias depois. Possivelmente, as pesquisas indicam isso, ele capturou o ser usando as próprias mãos, teria sido arranhado e a partir dali adquirido uma espécie de infecção, alguma coisa Quem fortíssima. morreu? O policial? O policial militar. Chamava-se Marco Eli Xerezi. Inclusive, a gente acha no depoimento dele na internet, da irmã dele, confirmando o que ele contou para a irmã. Então, mas é por conta disso. Olha o tamanho do caso. Esse pode ser um dos maiores casos do mundo. E aí lá em Varginha o pessoal coloca o orelhão com a foto do ET, o lanchonete com o perfil da aeronave. Isso aí tem 2 explicações. Sim. Uma é a seguinte, as pessoas que não acreditam ou que querem, digamos, faturar em cima, é normal. Uhum. Né? Você, vou fazer estatuazinha, né? Vou fazer elixir político, né? Exatamente, para atrair turista para a cidade. E isso também faz parte de uma estratégia de acobertamento. Uma das estratégias, o que é? É você brincar, ridicularizar o fato. Né? Então, aí pode ser um pouco dos dois. Agora, para quem pesquisa, você tem que ir a fundo, você deixar de lado, né? Tanto algo que faça você acreditar muito, já de primeiro, como aquilo que faça não acreditar, falando, eu vou nas informações, independente das opiniões, pró ou contra. Ô Mauro, e o que aconteceu nessa história de Varginha, nesse caso, com esses ETs que foram capturados? Teriam sido levados para os Estados Unidos. Né? Porque os Estados Unidos é a grande potência que, digamos, lidera, ou sempre liderou, pelo menos no mundo ocidental, a questão do acobertamento. Uhum. Então existe, né, essa aliança, né, digamos, política, né? O Brasil sempre foi próximo dos Estados Unidos, tal, né, por várias questões econômicas, políticas, etc. Então existiu ali um acordo, né? Dizem que viram militares norte-americanos em Varginha também, né? Em Varginha, depois em Campinas. Né? Na SpaceX, lá, né? Exatamente, lá na escola preparatória de cadetes, ou seja, todo o trajeto que foi feito com esses seres, né, foi mapeado pelos pesquisadores. Né? Seria, então, Varginha, Três Corações, Campinas, Estados Unidos. Entendi. Então, Varginha, Três Corações, ESA, Campinas, SpaceX, Washington, Estados Unidos. E também Campinas também é o Unicamp. Sim. Unicamp. Dizem que foi para o hospital de Unicamp, né? Um corpo de algum... Sim. Tudo é o que foi rastreado, as informações coletadas indicam isso. Em São José dos Campos, por que muita gente fala que São José dos Campos é a área 51 do Brasil, ô Mauro? Olha, o que a gente verifica é o seguinte, Israel. Primeira coisa, o número de avistamentos aqui é muito grande. São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, Paraibuna é muito grande. Paraibuna, eu diria assim, considerando que é uma cidade pequena... Você me mandou faz uma semana um avistamento? Exatamente. Né? É óbvio, São José dos Campos, pelo tamanho da cidade, pelo número de habitantes, você tem um número absoluto muito maior. Agora, proporcionalmente, ali, por exemplo, Paraibuna, aquela região, tem muita coisa ali. Né? São José é difícil saber. São José é um local estratégico, né? Pelas base militar, pelo aeroporto, pelo... DCTA. Atualmente DCTA, antigamente era CTA, é muita coisa. Eu tenho uma pessoa que eu conversei uma vez,
que tinham conhecido trabalhando ali dentro daquele complexo ali, né? CTA, Embraer, ITA. O pessoal falou o seguinte, que na época do caso Varginha, no dia do caso Varginha, que é 20 de janeiro de 96, e no dia seguinte, teve uma movimentação muito alta, né, de pouso e decolagem de aviões no aeroporto de São José. Caramba. Bem acima. Então, quer dizer... Corrobora tudo, né? Sim, o que a gente imagina? Todas as autoridades estão envolvidas nisso, né? De forma secreta, está todo mundo conversando. Exército, com aeronáutica, com polícia militar, com bombeiros, né? É de autoridade para autoridade. Nós, né, o povo comum, que a gente demora muito para conseguir entender o que está acontecendo. Ô Mauro, qual que foi um dos relatos mais chocantes que você teve em todos esses anos de estudo na ufologia? São tantos em tantos aspectos. Agora eu vou mencionar um tipo de relato que de alguma forma me fascina. Eu já apresentei palestras sobre esse assunto, perdi essa palestra. Acontecem umas coisas meio misteriosas, né, gente? Eu perdi completamente, não achei nenhum pendrive, nenhum computador, que é o fenômeno de cura por extraterrestres. São pessoas que foram contatadas, né? Alguma forma de contato, ou direto com desses seres, ou às vezes só contato com objetos, e foram curadas. Tinha algum problema, podia ser uma coisa simples, como, né, um resfriado, por exemplo, ou até doenças muito graves, a partir desse contato a pessoa foi curada, de forma, digamos, misteriosa, que os médicos não explicam. E também, não é exatamente cura, mas pessoas que após algum tipo de contato adquiriram capacidades que antes elas não tinham. Como assim? Premonição, capacidade de cura, né? E essas pessoas atribuem a esse avistamento, esse contato. Sim, Carol, atribuem porque foi uma coisa assim, né? Aconteceu o contato tal, e logo em seguida a pessoa começou... Tem um caso interessantíssimo, né? Foi pesquisado por um colega ufólogo, né? Ele foi procurado por uma pessoa que teve uma forma de contato, não vou saber dizer no momento que era. A partir dali, a pessoa começou a ter problemas no trabalho. Que tipo de problemas? Qualquer computador que a pessoa ia trabalhar, o negócio pifava. Imagina, você está numa empresa. Imagina você, Israel. Você está aqui, você vai trabalhar com um computador, pifa. Você chega para o seu chefe, tudo bem, Israel, vai lá para o outro. Né? Tem aquele outro computador. Você vai lá usar, o negócio pifa. Aí o aparelho de som na sua casa pifa. E aí ele procurou o ufólogo, falou, quanto tempo você acha que vai durar esse efeito? O ufólogo respondeu, não tenho a mínima ideia. Porque não vai mentir, né? Na prática aconteceu, após uns 3 meses, esse efeito começou a diminuir e parou, mas por um bom tempo a pessoa tinha um seríssimo problema com esses equipamentos eletroeletrônicos. Caramba. Né? Doido isso, hein? É muito. Tem um caso interessantíssimo pesquisado pelo ufólogo Marco Petit, que é do Rio de Janeiro e está morando em São Paulo agora, um grande colega, um professor, né? Ele não gosta que chame de professor, mas aí que eu de brincadeira eu insisto, né? O professor Marco Petit. Ele pesquisou um caso lá na região da Serra da Beleza, interior do Rio de Janeiro, que é o seguinte, uma pessoa que foi contatada. A pessoa foi contatada, que dom que ela adquiriu depois? O dom do diagnóstico. Se eu não me engano, eu vou ter que reestudar esse caso para a palestra que eu pretendo fazer para o ano que vem, né? Mas ela não adquiriu o dom da cura, mas o dom do diagnóstico. E aí teve um caso que ela, por telefone, né, ela passou a seguinte informação. Tem uma menininha que começou a passar mal. A menininha começou a passar mal, e aí o pessoal suspeitou de envenenamento, picada de cobra. Ela falou, procura que vocês vão achar uma picada de escorpião. Isso foi fundamental para salvar a vida da criança. O diagnóstico feito por telefone. Caramba. Essa pessoa é pessoa conhecida lá da região ali. Ali tem Valença, né, no Rio de Janeiro, tem um subdistrito ali, me foge o nome, aí toda a região ali pesquisada, inclusive o Marco Petit, o que ele fez? De tão fascinante que era a região. Ele saiu do Rio de Janeiro, do trabalho dele, da área de informática, comprou uma pousada ali na região. Só para poder, né, porque ele precisa... Para entrar no ambiente. Para entrar, ficar ali no ambiente. Ficou vários anos ali pesquisando. Mauro, deixa eu te falar uma coisa. A gente gostaria de ficar mais tempo aqui conversando a respeito disso, que é um assunto que intriga todo mundo. Rende muito. E rende muito papo aqui. Só que nós estamos lisonjeados de estar contigo hoje no Band Valecast. Mauro, muito obrigado, antes da gente viu, Mauro? finalizar, só conta para nós, pro pessoal que nos acompanha,
Quem quiser conhecer mais o teu Sim. trabalho, o trabalho do grupo de estudos, onde que encontra vocês? Nas redes sociais, né? O meu nome é fácil aqui. Posso mostrar a capa do meu livro? Pode, Por favor. sua câmera Mostra é pra ali. lá. Ah, tá aqui. Né? Mostra aí. Meu Ó. nome é Mauro Baeri, né? B-A-E-R-E, esse é meu nome completo. Né? Me acha nas redes sociais bem fácil. Tem meu e-mail, que é maurobaeri@gmail.com. Né? A gente vai deixar no GC aí. É maurobaeri@gmail.com. Aí a gente conversa. Mauro Baeri, UFOs e Extraterrestres, uma jornada em busca da verdade. Foi legal. Muito bom. Depoimentos de pessoas comuns e idôneas que vivenciaram fatos extraordinários. Só para finalizar, falar sobre Por o livro favor. rapidamente, o que Por acontece? Eu sempre tive vontade de escrever desde a adolescência, não sabia, né, sobre o que escreveria. Aí, Sim. com o surgimento do grupo, da pesquisa, surgiu a ideia que era justamente o quê? Dar voz a essas pessoas. Uhum. Né? Porque tem algumas pessoas, desses que são 57 casos que eu trago aqui. Sim. Né? O que Bastante. acontece? Algumas das pessoas já tinham conversado ali com parentes, com amigos, outras praticamente não tinham falado com ninguém. Até porque elas começavam a contar para algumas pessoas, depois, né, que a coisa virava brincadeira, gozação, a pessoa se fecha. E aí, sabendo do trabalho do grupo, da seriedade, pessoas se abriram conversando com a gente. Né? Aí eu ia na casa da pessoa, a pessoa ia na minha casa, marcava uma padaria para a pessoa fazer o relato. Né? Uhum. Então, alguns permitiram o nome verdadeiro. Por exemplo, aqui tem relato de capitão da Polícia Militar. Sim. O atual vice-prefeito de Paraibu, né, que é delegado aposentado, o Sim, Dr. Machado. Dr. Né? Machado. Então tem vários que tem aqueles não, né? Meu nome é Luiz, Preferiram não se meu nome é identificar. Luiz, mas coloca aí João porque eu não quero. Eu falo tudo bem, sem problema. Obviamente eu respeitei quem pediu. O importante é que eu queria é o relato, né? Com calma. E aí E são todas pessoas aqui da região? tudo aqui região, né? Aqui tem Taubaté, São José, Caçapava, Litoral, sul de Minas, mas também tem caso que eu acabei não gostaria de conversar pessoalmente, mas não deu, foi à distância. Tem caso do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Sim. São pessoas com que eu já tinha contato, né? E tinham coisa para contar, coisas muito interessantes. Mauro, obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada, viu, muito pela obrigado sua pelo convite, presença. estou à disposição. Foi Obrigado. um prazer. E para você que está nos seguindo pelas redes sociais, pela TV Band Vale, muito obrigado pela sua audiência. Até uma próxima oportunidade, né, Carol? A gente se vê, então, aos sábados, aqui na tela da TV Band Vale e o dia que você quiser nas demais plataformas de áudio pela internet. Um beijo, até a próxima. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.